Olá, eu sou a Lu e hoje é o 6º vídeo da semaninha de flores e laços. Mas antes, uma palavrinha. Aqui em Salmo 18, versículo 35 diz assim: Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse é o sábado da nossa semaninha de flores e laços. Nós vamos começar pelos arranjinhos que tem aqui no fundo. Começa pegando um pouquinho do verde grama, colocando em volta dessa bolinha, que vai ser o miolinho do nosso arranjo, e esfumaçando para fora. Olha, eu coloco a tinta, não pode deixar essa linha aqui, ó. Então, você tem que forçar teu pincel. Vou colocar em volta de cada um. Aí, eu já aproveito e limpo o meu pincel aqui, ó, um pouquinho para fora, acabou a tinta. E eu tenho que preencher esse cantinho também. Então, coloco a tinta ali e limpo o meu pincel para fora, assim, ó, fazendo umas pontinhas. Aqui eu vou fazer uma pontinha mais curta e aqui duas um pouquinho mais compridinhas. Esse cantinho aqui eu vou acrescentar um pouquinho do verde pântano, fazendo o contorninho ali bem certinho. Porque eu quero deixar esse fundinho mais escuro. Você vem limpando, olha só. Assim já tá bom. Percebe como ficou ainda a marca aqui? E no meio, um pouquinho, nos intervalos, um pouquinho mais claro. Não faz mal, é assim mesmo, não precisa preencher. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um número 2. E com ele, bem de pezinho, eu vou fazer as margaridinhas. Primeiro essa aqui de fora. Olha, eu vou batendo o pincel toda a volta, colocando um pouquinho de tinta. O verde grama de baixo tá úmido. Isso quer dizer que esse branco aqui da margaridinha, ele vai sumir um pouco. Ele vai ser absorvido. Ele vai se misturar com a tinta de baixo. Mas depois que secar, a gente vê a necessidade de voltar colocando um pouquinho mais de branco em alguns lugares. Meu pincel tá sujinho de branco ainda, tem só um pouquinho de branco. Eu vou pegar um pouquinho do verde grama e eu vou fazer algumas manchinhas. Peguei um pouquinho do verde grama para o branco não ficar puro. Porque se você colocar branco puro aqui, vai aparecer muito e eu não quero isso. Eu quero só fazer essas manchinhas aqui. E aproveitando que agora o meu pincel tá limpo, eu já venho com o verde grama fazendo uns arranjinhos aqui, ó. Do mesmo jeito que você fez a pétala da margarida. Você vai puxando esse verdinho e vai fazer um raminho. Aqui vou colocar um também. Aqui pelo meio, onde ficou assim meio só esfumaçado, você pode bater o teu pincel. Para finalizar esse raminho, às vezes é necessário colocar um risquinho assim, ó, no meio. Aqui ficou bem fechadinho, mas se o seu ficou um pouquinho mais aberto, você precisa colocar esse risquinho que une as folhinhas. Amarelo ouro no miolinho. Pincel 0, sépia. Em volta do miolinho, você vai colocar uma porção de bolinhas e uma no centro.
vai colocando e uma no centro. Terminou de fazer isso, você vai colocar aqui, ó, entre as pétalas, um risquinho, é só mesmo um pontinho ali, para separar uma pétala da outra. Isso vai fazer uma sombra. Pronto o nosso arranjinho. Eu vou fazer os outros dois arranjinhos do mesmo jeito e já mostro para você o trabalho inteiro. Olha só como ficaram os dois arranjinhos. E agora nós vamos fazer as folhas que estão por trás do lírio. Verde pinheiro aqui, porque ele tá por baixo daquela. Essa folha por baixo daquela, então fica sombreada. Eu vou puxar um pouquinho verde aqui, ó, no meio e nas duas bordas. Nem vou chegar até o final. Eu vou preencher esse espaço restante com o azul hortênsia. Vou misturando o azul no verde. Olha como vai ficando. E eu vou completar aqui, ó, a pontinha com o marfim, que eu vou misturando no azul hortênsia. Desse lado, parece que ficou confuso aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia e vou colocar até o final da folha. Percebe? Aqui ficou uma linha de azul hortênsia, mostrando que a folha tá por cima do arranjinho. Essa daqui, eu vou fazer assim, coloco a sombra aqui, porque tá por trás da pétala do lírio. Aqui, eu não vou colocar, eu vou colocar aqui no meio. Vou puxar aqui pelo ladinho. E esse lado aqui, eu já vou colocar o azul hortênsia direto aqui no final. Misturo. Tá vendo como ele já vai ficar mais claro, porque ele tá por cima. Do lado de lá eu coloco normalmente. E agora, com o marfim, eu vou acentuar essa luz. Vou deixar um pouquinho mais, porque sempre depois que seca, a luz, ela tende a ficar um pouquinho mais escura. Pronto. Aqui, essa folha, eu vou deixar escuro aqui dentro, nesse espaço aqui da entranha, tá vendo? Todo lugar que tiver por trás vai ficar mais escurinho. Vou puxar aqui esse verde pinheiro pelo meio, empurrando pra lá. E aqui, ó, vou colocar na borda, também empurrando pra lá. Agora, eu já venho aqui, ó, com o azul na bordinha, porque esse lado de cá ficou com sombra, e aquele lado de lá vai ficar com luz. Um pouquinho só aqui. Vai misturando para limpar o teu pincel. E o marfim eu vou colocar daquele lado ali. Agora eu vou fazer aquela outra folha lá da mesma forma. Olha como ficaram as folhas. Aqui eu passei um pouquinho de azul hortênsia para separar do arranjinho também. Agora nós vamos pintar o laço. Eu vou usar o branco e o rosa chá para fazer esse laço. Essa parte aqui, ó, eu vou preencher inteira de branco. Eu deixei ali um espaço bem pequeno para mostrar onde estava a linha. E agora eu vou trabalhar com o rosa chá. Eu vou colocar aqui nessa linha e vou fazer umas sujeirinhas para dentro. Eu não vou alisar muito. Eu vou deixar meio manchadinho.
Isso. Agora, eu vou pegar, que eu deixar um pouquinho mais escuro. Um pouquinho só de tinta no pincel e vou passar aqui, ó, no contorno. Essa área aqui, eu vou colocar umas manchinhas aqui. Manchinha mesmo. Eu vou passar também um pouquinho aqui, ó, no contorno. Aqui é o lugar que tá franzido, então tem que ficar escurinho. E a gente faz, para simular o franzido, a gente faz umas linhas assim. Agora, eu vou preencher esta perna aqui, ó, com o branco. É esse pedacinho, esse e esse pedacinho aqui. Essa é a parte do laço que passou por trás da pétala do lírio. Agora, eu vou trabalhar aqui com o rosa chá, porque esse pedacinho tá por trás daquele. Aqui, ó, todo esse cantinho aqui também. Vou deixar só um pouquinho de branco no centro. Essa parte vai ficar escurinha, porque tá por trás. Puxo um pouquinho pelo contorno. Aqui fica bem escurinho, porque aqui a fita tá toda torcida. Essa parte aqui fica escura, porque tá por trás do cartãozinho. Vou puxar um pouquinho e depois vou colocar só uma linhazinha na ponta, em cima do risco. Aqui eu vou pôr uma linha de branco bem no centro aqui, ó. Vou pôr uma linha de branco para mostrar que tá franzido. Agora eu vou preencher esse outro pedaço. A sombra começa por aqui, que é o lugar onde tá franzido, que tá mais escuro. Aqui também. Não vou chegar na borda, porque a borda tem que ficar branquinha. Só vou deixar, aqui também posso deixar um pouquinho mais comprido. Essa linha. Aqui tá por trás, ó, esse pedaço aqui tá atrás desse. Se você vai fazer um laço e tem dúvida, pegue uma fita e faça, simule o movimento da fita para você ver como que funciona. É muito fácil. Esse lado aqui inteiro, a fita tá por trás da pétala. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra toda essa beirada. E aqui na bordinha, não na ponta, um pouquinho para dentro. Por último, eu vou preencher essa fita aqui, que passou por trás do cabinho do lírio. Agora, a perna do laço, eu vou colocar primeiro aqui desse lado de baixo, deixando assim riscadinho. Depois eu vou colocar aqui, ó, atrás. Tá vendo essa perninha aqui? Aqui a gente tem uma dobra. Então, vou pôr aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, em cima do contorno. Essa parte eu vou pôr em cima do contorno. Por aqui eu vou parando. Essa perninha, essa partezinha aqui tem que ficar bem branquinha, porque ela tá por cima da outra. Vou deixar essa ponta aqui mais cor-de-rosa. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, eu vou até trocar de pincel, vou pegar o pincelzinho número 2. E com esse vermelho vivo, eu vou fazer um pouquinho de sombra em cima do rosa chá. Ah, nem terminei ali. Olha, só mesmo nos lugares
de profundidade e bem pouquinha tinta. Pouquíssima tinta, não é para o laço ficar vermelho. É só para dar uma realçada nesse rosa chá. E por último aqui, o nozinho, eu vou preencher assim com rosa chá. Vou dar uma pinceladinha de vermelho no meio e vou arrematar com o branco. Aqui, ó, uma pincelada ali e uma pincelada aqui. Com duas pinceladas a gente arremata o laço. Eu vou realçar aqui, ó, todas as áreas de luz, porque em algum lugar ficou aparecendo o risco do carbono. Então, eu quero cobrir. Eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar, mas é só em cima dos contornos e das áreas de luz. Aqui, por exemplo, tá vendo ali o risco? Então, eu vou passar um pouquinho assim para cobrir. Aí, eu já vou trabalhando contorno mesmo. Aqui também, ó, esse lado aqui é bem branquinho. Se o seu não ficou aparecendo risco, não precisa fazer isso. E se você quiser isso, você pode fazer com pincel zero. Só que eu acho mais difícil. Aqui também, ó, eu tenho que cobrir esse risco aqui. Então, eu vou passar a tinta bem em cima. E conseguir. Esse cantinho aqui, vou colocar com zero mesmo. Aqui, ó, essa dobrinha aqui. E aqui, aproveito o pincel e vou pôr com cor de rosa. Rosa chá. Cobri todos os meus riscos. Eu vou enfeitar um pouquinho esse laço, colocando pequenos pontinhos de branco. E você pode colocar o branco mesmo sobre o branco que tá aqui, porque sempre tem um pouquinho de tinta rosa. E isso vai facilitar com que apareça essas pontinhas, essas pintinhas. Tá vendo como é que vai ficar? Eu vou preencher o meu aqui, depois eu te mostro. Preenchi. Agora eu vou pegar um pouquinho de azul hortênsia na ponta do pincel e vou dar uma pinceladinha por cima. Ó, sem fazer aquela linha. Agora você vai colocando a tinta. Vai ficar meio manchadinho. Mas é assim mesmo. Olha, coloquei, iluminei inteiro. Aqui eu vou dar uma pincelada para mostrar que o galinho tá saindo dali. Vamos ao lírio. Agora, pra gente fazer o lírio, ele é branco. Então, nós vamos precisar de uma sombra. E eu vou fazer uma misturinha aqui com você. Ó, uma pincelada de verde pântano. Uma pincelada igual de sépia. E uma pincelada bem gorda de branco. Duas pinceladas bem gordas de branco. Eu vou colocar o meu pincel, coloquei o meu pincel na água, chacoalhei. Ele tá úmido. Eu vou fazer essa misturinha. Coloquei o pincel na água para a misturinha ficar um pouquinho mais molinha. Eu acho que ainda tá meio escuro. Então, eu vou colocar mais uma pincelada de branco. Então, são 3 pinceladas de branco. Agora, nós vamos começar por essa pétala aqui. Eu vou primeiro preencher de branco. E você vai preencher todas as curvinhas. Não pode ficar reto, porque esse é aquele lírio todo crespo. Pode ser que você se assuste um pouquinho, mas não tenha medo. É só você me seguir que você vai conseguir montar o lírio inteiro.
Aqui, essas linhas, depois a gente pode achar. Então, não se preocupe se o branco cobrir. Nós vamos fazer pétala por pétala, para que eu possa te mostrar todos os detalhes. Ó, até aqui assim já dá. Primeira coisa, eu vou pegar um nadinha de rosa chá. Todas as pétalas têm uma linha no meio. Essa daqui, a linha tava aqui. Bem aqui, eu vou pôr um pouquinho de rosa chá. Uma sombra, tá? Eu vou trocar de pincel para ficar mais fácil fazer as sombras da pétala. Com essa corzinha aqui que a gente misturou, eu vou fazer todo o contorno dela. Só que eu não vou chegar na linha. Eu vou deixar essa sombra um pouquinho para dentro. Viu como já vai ficando uma borda branca? Agora eu vou pegar um pouquinho e vou passar bem no meio. Se aqui no meu não tá aparecendo minha linha. Se o seu também sumiu, você vai pegar o teu risco e você vai olhar onde tá essa linha. Aqui desse lado. E depois aqui novamente, ó, toda a bordinha. Eu vou fazer um pouquinho de sombra. Você vai dizer, ah, mas o lírio era branco e agora ficou uma cor sujinha. Nós vamos voltar com o branco depois fazendo o acabamento. A sombra é muito necessária. O lírio, ele tem 3 pétalas por trás e 3 pétalas na frente. Então, a outra que tá por trás é esta aqui. E eu vou preencher. Acho que já vou preencher aquela e essa com o branco pra gente adiantar. Preenchi as duas. Eu vou começar fazendo aquela sombra bem leve com rosa chá em cima do risco e dar uma espalhadinha para os dois lados. Nessa daqui a gente tem também, vai ficar bem nessa posição aqui, ó. Não pode ficar no centro porque ela tá por trás desta. Então ela seguiria até aqui. Então o meio dela seria aqui. Lavo meu pincel, já pego o pincel número 2 de novo. Antes de fazer aquela sombra, eu vou usar um pouquinho do verde pistache aqui, entrando no rosa chá. Nessa vai ficar bem no cantinho aqui, ó. E eu já vou usar uma isca, é um nada mesmo, do verde pântano, para deixar aqui, ó, esse cantinho mais escurinho. Tá vendo? Em cima do pistache. E aqui vai ficar bem nesse cantinho aqui, ó. Um pouquinho mais escurinho. E agora, aqui, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Você viu que tenho linhas? Aqui no centro, eu vou ter aquela linha que tem no risco. Aqui eu tenho duas linhas. Vou colocar a sombra para trás. E agora toda a bordinha. E isso dos dois lados. Ah, aqui essa ficou por cima, então aqui tem que ficar escurinho. Prontinho aqui. Esta eu tenho a linha. Eu tenho uma sombra do lado esquerdo e tenho uma sombra aqui do lado direito. E agora a bordinha toda sombreadinha por dentro. Quando você for fazer essa sombra que eu tô fazendo aqui agora, não deixa uma linha. Você coloca a tinta e dá uma esfumaçada para dentro. Olha, não ficou linha pro lado de dentro.
Agora eu vou preencher as 3 pétalas maiores. Preenchido. Viu que eu não preenchi aqui o meinho? Porque aqui vai ficar bem escurinho. Se eu colocar o branco, ele não vai ficar tão escuro. Então, já peguei o rosa em cima da linha, ó. Subir um pouquinho, abro um pouquinho, pronto. Esta aqui, ó, em cima da linha. E esta maior aqui, ó, nessa altura. Agora, a gente vai colocar o verde pistache. Esse cantinho aqui, ó, inteiro, eu já vou colocar o verde pistache. Puxar um pouquinho pra cima. Nessa aqui, vai ficar, ela tem aqui, ó, 2 voltinhas. Fica nessa voltinha aqui, onde tá saindo o risquinho. E nesta daqui, bem aqui. Agora, eu vou trocar de pincel, vou pegar o 2 e vou colocar um pouquinho do verde pântano. Primeiro aqui, ó. Depois aqui. No meio ali daquela. Vou até fechar aqui. E agora, com a misturinha, eu vou fazer, primeiro aqui nessa ponta, tenho linhas, então vou colocar um pouquinho por trás da linha. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse contorno. Quando chega aqui, elas se encontram, ela tá por cima daquela, então não pode ficar a mesma cor. Aí eu coloco um pouquinho assim, ó, pra dentro. Um pouquinho de sombra. Aqui, eu vou colocando, deixando a bordinha branca também. Agora, essa linha, a linha central. Essa daqui, vou colocar nas curvinhas. A linha central que faz uma curva. Aqui é a mesma coisa daqui, a sombra vem um pouquinho para dentro. E esta última, eu tenho aqui, ó, a linha do meio. E também todas as curvinhas. Aqui vem um pouquinho para dentro. Vamos deixar secando. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui embaixo a plaquinha. Eu vou preencher de branco. Em cima das letras, você vai passar o pincel com a tinta bem de leve, porque se você esfregar, vai sumir o risco. E dessa forma aqui, assim que começar a secar, você vai enxergar tudinho. Agora que eu já preenchi tudo de branco, eu vou pegar um pouquinho do jatobá. Eu vou colocar bem na borda. E vou esfumaçando para dentro. E assim eu vou fazer todo o contorno da plaquinha. Ó, coloca na borda, faz a linha e limpa o pincel para dentro, bem suave. Terminando de fazer o contorno, você vai pegar o pincel 0, vai realçar aqui, ó, vai fazer o contorninho do buraquinho onde passou a fita. Você vai escrever com o pincel 0 a letra. Pegue tinta todo instante e vai desenhando de pouquinho a pouquinho. Caso você perca a linha e você não enxergue, aí você espera secar a pintura e você passa com o carbono outra vez.
aqui em cima do branco. Eu vou escrever o meu, depois a gente retorna. Olha, o trabalho está seco, então eu vou borrifar um pouco de água toda a volta. Não é para encharcar, tá? É só para deixar úmido. Ó, não tem muita água. Isso vai facilitar o espalhar da tinta. Amarelo limão num pincel 14. Tiro bem o excesso. Isso é muito importante, gente. Tire totalmente o excesso da tinta do pincel. Aí você vem aqui, ó, todos os cantinhos. Você não precisa fazer a volta contornando os elementos. Você vem colocando só nos cantinhos. Aí você limpa teu pincel para fora. Tem muita gente que faz esse movimento com a tinta. Não, coloque a tinta aqui e vai limpando o teu pincel. Aqui vai ficar um pouquinho de tinta, mas é bem fraquinho. Aqui nos cantinhos. Aqui no cantinho. Todo fundinho é uma área de sombra. Então, você deve colocar um pouquinho. Aqui nem vou colocar, tá vendo? A tinta que eu tinha aqui, eu já passo o meu pincel pra cá e limpo o pincel. Olha como fica uma sequência. Não fica forte aqui, fraco aqui, forte aqui de novo. Não, tem que começar forte, à medida que vai saindo, a tinta tem que ir sumindo. Então, tem que ir clareando. Por exemplo, se eu coloco aqui bem forte e aqui eu coloco bem fraquinho, não. Tem que ficar na mesma intensidade da cor. Aqui, ó, nessa área do cabo que é bem grande, vazia, eu só limpo o meu pincel. Nem tô colocando tinta aqui, tá vendo? Só pincelzinho limpo. Aqui nesse cantinho um pouquinho. E finalizamos com o amarelo. Agora eu troco meu pincel. Pego o número 6 e quero fazer umas manchinhas para dar mais profundidade com o azul Caribe. Coloco ele no pratinho também, limpo o pincel também. Eu vou começar bem nesse ponto, que é o lugar onde deve ficar um pouco mais escuro. E agora, eu não tô fazendo isso, tô colocando, eu quero deixar manchado. Você vai colocar essa tinta todos os cantinhos e vai limpando também o pincel para fora, mas deixando manchinhas. Aqui no cantinho tem que ficar bem escurinho. Ó, eu começo no cantinho, aí eu limpo o pincel. Aqui escurinho. Aqui escurinho. Venho limpando esse pincel para fora. Prontinho, não precisa mais. Viu como ficou o amarelinho aparecendo, o azulzinho aparecendo? Agora nós vamos fazer o acabamento do lírio. Primeira coisa, branco. Pincelzinho 2. Eu vou pegar a tinta. O pincel tem que estar bem seco. A tinta tem que estar do jeito que ela vem no pote, olha. Ela não tá dura, mas também não tá amolecida. Eu não coloquei água, nem diluente, nem nada. O pincel tá seco, tá durinho. Eu vou colocar na área de luz e eu vou empurrar essa sombra que a gente fez. Porque o lírio, ele não é escuro. Ele é branco. Olha como suaviza. Eu tô empurrando a sombra. Eu não tirei a sombra, mas diminuiu bastante a área dela.
Eu vou fazer, ó, olha aqui, ó. Eu empurro até quase na borda. Lugar onde ficou assim maior, eu posso colocar um pouquinho mais de tinta. Mas não tire tudo, porque afinal a gente precisa dessa sombra. Aqui, ó, um pouquinho menos de sombra, um pouquinho mais do branco. Pontinha sempre branca. Esta aqui também. Vou empurrar um pouquinho. Mas também não tire tudo, porque a gente precisa. E eu tô trabalhando mais aqui, ó, o meio e essa parte aqui do contorno. Bom, aqui já deu. Outra coisa que nós vamos fazer com o branco e com o pincel zero agora. Acabamento. Você vai trabalhar toda a bordinha do lírio fazendo isso daqui. Olha só, se eu não tivesse aquela sombra, esse branco, ele não iria aparecer. Não é um contorno pesado inteiro. E não precisa ficar exatamente na borda. Viu como que fica? Como vai ficar? Olha aqui, mais uma. Eu tô carregando o pincel. Aqui, ó, deu uma falhada. Tudo bem, não preciso consertar. É assim, uma pincelada pra cá e outra pra cá. Essa daqui, ó, vai nesse sentido. E aqui eu ponho nesse sentido. Vai ficar todo crespinho. Eu vou fazer isso aqui em toda a parte do lírio, daí eu mostro pra você. Pronto, terminei todo o acabamento. Agora, até eu vou olhar aqui no meu risco, porque eu preciso localizar esses detalhes ali de pistilo. Porque aqui sumiu tudo. Eu vou colocar com o vermelho, pincel zero e o vermelho, tá? E tá bem molhado, então tem que tomar cuidado para botar o dedinho ali, né? Porque senão vai manchar tudo. Então, aqui eu tenho um vermelho. É assim, ó, um pouquinho mais grossinho. Depois eu coloquei um viradinho assim. E outro assim. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho mais um. 4, 5, 6. Eu tenho um aqui. E um aqui. Eu vou usar o sépia para dar uma escurecida. Nem lavei meu pincel. Sujei o pincel de sépia e eu vou fazer do ladinho aqui, ó, uma linha sem cobrir o vermelho, tá? Você só põe tipo um contorno, que eu vou pôr do lado de cima, que eu vou pôr do lado de baixo. Agora eu vou começar com o verde pinheiro a colocar aquelas linhas. Então, aqui de dentro, eu saio bem dessa partezinha aqui, ó. Vou colocar uma linha principal, vindo até aqui, é um pouco maior. E depois, cada risquinho vermelho desse tem um cabinho. Aí, vai misturar tudo aqui no centro. Esse meu vermelho ficou muito aceso. Eu vou passar um pouquinho do amarelo limão aqui em cima. Em cima do lado vermelho, tá? E não tô passando inteiro. Só iluminando. Ah, gostei mais. E aqui na ponta desse mais comprido também tem uma manchinha. Coloquei o vermelho, sujei ali com o dedo. Tá úmido ainda, depois eu tiro.
Embaixo, ó, um pouquinho do sépia. E aqui em cima, um pouquinho do amarelo. E agora eu vou fazer mais uma luz nesses cabinhos. Eu vou passar um pouquinho do verde pistache por cima do verde pinheiro. Você viu que ele vai criando textura, ele vai ficando parecido com o natural à medida que a gente vai colocando as cores. Isso. Não é para ficar realmente uma coisa muito nítida, mas você identifica que é o miolo da flor. Pronto, limpei ali. Aqui eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro de novo, que eu bati o dedo. Molhadinho, mas quase prontinho. O sépia. Agora, bem na pontinha do pincel. Tem que fazer aqui, ó, em cada pétala, você vai fazer alguns pontinhos. A base do lugar é aqui, ó, não em cima do rosa, mas aqui, ó, do ladinho. E você vai colocar mais do centro para lá. Vai sumindo, ó, até a metade. Agora eu vou colocar nessa daqui. Só um pouquinho, porque aqui não tá aparecendo muito. Essa parte ficou lá por trás. Nessa maior aqui, que é a da frente, vai aqui, ó, começa aqui. Pro lado de cá. Você viu que uma pincelada que eu peguei de tinta, eu fiz praticamente a pétala inteira aqui. Agora, essa aqui de trás, que aparece só um pouquinho também. Essa que é da frente, aparece mais. Aproveitar para escurecer um pouquinho aqui a linha. Ele tem que subir na mesma proporção dos outros. Cada detalhe que a gente acrescenta, mais a flor vai ficando parecida. Eu já pintei num outro vídeo um lírio cor-de-rosa. Você pode dar uma olhadinha lá, que com certeza você vai gostar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, faça isso. Se você tem gostado, se você tem aproveitado as aulas, se inscreva lá e deixa seu comentário. Eu gosto muito de ver e de ler os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho, que nessa semana eu tô gravando todos os dias. Então eu não tive tempo de parar para olhar. Porque entre desenhar os projetos, pensar as cores, demora bastante tempo. Então se inscreva lá e também você pode me seguir no Instagram. Eu tô preparando uma surpresa, ainda não consegui concluir, mas a surpresa, como eu não aguento, eu já vou contar. Que é a galeria Só na Lu, a galeria virtual dos alunos Só na Lu. Tem trabalhos incríveis que os alunos por todo o Brasil e até de fora têm feito acompanhando o canal. O trabalho tá pronto, mas eu vou fazer ainda mais uma coisinha. Esse arranjinho achei que ficou muito separado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó. Nesse canto, aqui atrás da folha. Tá tudo molhadinho, mas eu vou conseguir colocar. Eu vou deixar todo esse canto aqui escuro. Pode até ficar manchadinho, tá? Não tem problema. Mas não posso deixar esse espaço muito claro. E eu vou crescer um pouco essa sombra aqui também, essa sombra ali. Bom, esse foi um extra. Pintura é assim, a gente faz e a gente sempre acha o que consertar. Não sei se com vocês é desse jeito, mas comigo
Quando eu termino, às vezes eu olho e quero mudar tudo. Então, assim eu gostei mais. Se você fez como eu fui orientando e depois você quer fazer esse fundo, eu te aconselho a esperar secar isso daqui, tá? Porque senão fica difícil de fazer. Mas tá aí, agora tá concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todas aquelas pessoas que me apoiam, eu deixo o meu abraço. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho de hoje. O meu beijinho especial de hoje vai para a Ed Antônia. Ela é uma aluna virtual que mora na Barra, na Bahia. Ela me contou que todos os dias assiste às aulas na companhia de sua neta e que desde que começou a pintar se sente muito mais calma. Agradece pelas pinturas do canal Só na Lu e agradece também a Deus, grande, bondoso, amigo e salvador. A Ed, hoje sou eu quem estou aqui para agradecer o seu carinho, pedindo a Deus bênçãos para a sua vida. Receba o meu abraço e o meu beijo bem especial. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.